A verdadeira espiritualidade não é fazer o mundo parecer bonitinho para nos enganar e nos fazer sentir bem. Por conta de um misticismo barato, se desenvolveu há muito tempo a ideia de que ver o lado escuro da vida seria uma espécie de negativismo e que pensar em coisas negativas ou ver a vida de forma negativa atrairia coisas negativas. Então, procuramos cultivar uma imagem sempre positiva da vida e do mundo, completamente desconectada da verdade. A verdadeira espiritualidade, entre outras coisas, é mostrar a verdade por detrás da realidade, as coisas boas e belas, mas também as asperezas da vida e a crueldade do mundo. E, neste momento, eu assumi a responsabilidade de falar o que ninguém quer admitir e, pior, que ninguém quer ouvir. Ninguém quer admitir que nós fracassamos como seres humanos, que nós fracassamos como sociedade. E por esse motivo eu me nego a acreditar que a vida que me foi dada por Deus é destinada a fazer o jogo deste mundo em que a regra é trabalhar para comprar, vender, pagar contas, ostentar, seduzir e enganar. Eu me nego a vender a minha alma a preço irrisório, trabalhando por um parco salário, vendendo o tempo da minha vida por um valor que muitas vezes mal dá para o meu sustento e ainda sentir-me grato por isso. Eu me nego a enriquecer outras pessoas e dar a elas certo status e poder ao custo da minha dedicação, do meu esforço e da minha energia vital. Eu me nego a obedecer líderes políticos, chefes e patrões, pessoas mesquinhas que nunca me respeitaram e jamais me representarão, e que representam, na verdade, somente suas posições de poder e seus próprios bolsos, mas que pedem a minha colaboração para mantê-los lá em cima, em seus tronos, de onde sugerem que eu vista a camisa, seja de uma empresa, de um partido, de uma causa, de um político. Eu me nego a admirar os Elon Musks, os Mark Zuckerbergs, os Steve Jobs e os Bill Gates da vida, esses filhos do inferno que nos alienam com suas tecnologias, nos afastando uns dos outros, interpondo entre nós suas telas hipnóticas e nos apartando da nossa essência humana, nos transformando em algoritmos e em meros espectadores de seus mundos rasos e fúteis, enquanto eles enriquecem absurdamente ao custo da nossa humanidade. Essa tecnologia nos distanciou tanto que hoje em dia eu converso mais com perfis de redes sociais e com a inteligência artificial do que com os meus amigos, que eu não sei onde estão e que sequer sei se ainda os tenho. E antes que falem em hipocrisia, sim, eu uso a tecnologia e as redes sociais, eu uso as ferramentas do diabo para combater o mal. Eu me nego a jogar esse jogo, embora o mundo me ameace constantemente com a solidão, a miséria, a fome e outras mazelas se eu não fizer o jogo. A ameaça que o mundo utiliza para me aterrorizar e nos aterrorizar e dominar baseia-se no princípio de que você nasceu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, você não é mais livre. A partir desse momento, você caiu nas garras de Mara, o demônio das ilusões no budismo, ou de Satanás,
o príncipe das trevas, o pai da mentira que governa este mundo. E não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de forças da natureza, obscuras e dominadoras, que buscam nos aprisionar e sufocar nossas almas para que não se revele a nossa luz divina interior. Por isso, este é um mundo de mesquinharias em que somente os mesquinhos prosperam. Um mundo de desonestidades em que somente os desonestos têm voz. E se alguém, movido pela generosidade e honestidade, tenta se levantar, é rapidamente esmagado e ocultado pelo sistema. São muitos os predadores que nos cercam em tempo integral, tentando nos abater ou arrancar um pedaço de nós, tentando nos vender alguma coisa de que não necessitamos, extorquir algo aplicando algum tipo de golpe ou criando dificuldades para nos vender soluções. Sem contar as notificações constantes em nossos celulares de cobranças e compromissos que não nos dão um minuto de paz. A obscuridade é profunda e a crueldade é grande. Você é lançado em uma cova cheia de leões, lobos e hienas que o mordem constantemente, abocanhando nacos da sua carne. Você é atirado em um fosso com milhões de demônios que devoram pedaços da sua alma. E quando você se sente cansado, enfraquecido, debilitado, sensibilizado, alguém vestido de mensageiro do bem surge e diz que você é fraco e que está sofrendo de autopiedade. Diz que você tem que ser forte e que ser forte é abandonar a sua zona de conforto. Que ser forte é viver pela disciplina, sem nenhuma motivação, e que o valor está no desempenho pelo resultado puro, sem humanidade, sem coração. Sem escolha, você se conforma, esquece a sua dor, se levanta e volta para o campo de batalha para lutar nessa guerra injusta e desigual, sem a menor chance de vitória, mesmo que você conquiste alguma coisa, porque, afinal, tudo neste mundo do ego é mera ilusão. Nessa história, todos falam em curar o indivíduo, mas ninguém pensa em curar a sociedade. E curar o indivíduo é adaptá-lo às exigências sociais. E, segundo Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Mesmo assim, a maioria das pessoas está tão hipnotizada pelo sistema que reage como o cavalo Sansão do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, cuja resposta era sempre "trabalharei ainda mais", representando o rebanho incansável e leal que acredita na valorização do excesso de trabalho como sinal de virtude e de sucesso, e na identidade construída em torno da produtividade e da performance, como se o esforço pessoal fosse sempre a solução para qualquer problema. Mais dedicação, mais conhecimento, maior desempenho, melhor performance. A verdade é que ninguém perguntou se você desejava fazer parte do jogo. Simplesmente o lançaram no meio do tabuleiro e disseram: "se vira". Contudo, o fato é que, se não se desvencilhar desse jogo nefasto do ego, o jogo do mundo, o jogo da sociedade, você nunca será capaz de amar verdadeiramente, de se relacionar com honestidade e de crescer espiritualmente. Por mais que você saia por aí dizendo: "Ó Senhor,
Jesus, glória a Deus, Shalom, Namastê. São apenas palavras vazias de uma espiritualidade de vitrine. Lembrando que Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. E disse também: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Quando o dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Preso pelas correntes do ego, pelas grades das celas do mundo e fixado como uma mera engrenagem na máquina social, praticando todo tipo de crueldade e mesquinharia, você jamais atingirá o verdadeiro crescimento espiritual e jamais conquistará a plenitude, porque a verdadeira espiritualidade e a plenitude não são deste mundo. A verdadeira espiritualidade não é negar o mundo, mas enxergá-lo em sua nudez e ainda assim escolher não ser escravizado por ele. O reino de Deus não se encontra nas engrenagens da sociedade, nem nos tronos dos poderosos, mas no silêncio do coração que se abre ao amor. A plenitude não está em acumular, competir ou vencer, mas em transcender o ego e reconhecer que somos mais do que corpos lançados no mercado da vida. Somos centelhas do eterno. E quando finalmente compreendemos que o reino de Deus não é deste mundo, passamos a caminhar pela fé, pelo amor, pela compaixão e pela verdade, sabendo que a prisão social pode aprisionar a nossa mente, mas não pode aprisionar o nosso espírito. A vitória não é sobre os homens, mas sobre as correntes invisíveis que nos afastam de Deus. Assim, mesmo em meio às hienas e demônios, mesmo diante da solidão e da miséria, o espírito desperto encontra paz, porque a verdadeira espiritualidade é a lembrança de que somos livres e que a vida que nos foi dada não é para servir ao mundo, mas para servir ao amor divino que o transcende. Que tudo que você faça seja meditação e que uma nova consciência nos conduza a um mundo melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.